Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. Bom, eu já tinha ouvido falar desse livro algumas vezes, né? O pessoal falando, Revolução dos Bichos e também 1984, são livros maravilhosos do George Orwell que falam sobre a nossa sociedade. Você vai conseguir ver várias informações que se conectam com a nossa realidade ainda hoje, tal, não sei o que, é uma coisa meio distópica. Eu tava pensando, falei, gente, era o que eu imaginava, principalmente em 1984. A Revolução dos Bichos, eu não tinha ideia do que seria, não sabia nem o tema, ou o gênero literário, não sabia nada. Só sabia que existia, as pessoas falavam bem, sempre falavam que era uma leitura muito importante. Aí acabou que eu encontrei esse livro no Conexão Literária. Se você não conhece Conexão Literária, o Conexão Literária é um projeto de levar livros para as pessoas que não têm acesso a esses livros, facilitar o acesso aos livros, né? Trocas de livros. Então, se você tiver livros parados na sua estante, você pode ir lá entregar e doar para o Conexão Literária, que o Conexão Literária vai fazer com que cheguem outros leitores. E eu tô sempre levando livros para lá, pilhas e pilhas de livros para lá. E às vezes eu acabo pegando um ou outro, leio e depois eu devolvo pro projeto, porque eu não guardo os livros aqui comigo. E foi o que aconteceu. A Michelle do Conexão Literária, e a sede é aqui sul-fluminense, né? Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Mas online você vai achar o perfil. Eu sou madrinha do projeto. Acabou que eu vi a Revolução dos Bichos ali, falei, Michelle, eu sempre quis ler esse livro porque as pessoas falam que é legal, que é importante e tal, então vou pegar pra ler. E aí eu fiquei assim, do que se trata, né? Descobri que é uma analogia ao que estava acontecendo lá na Rússia, na Revolução Russa lá, na União Soviética em 1916, não sei. Gente, em primeiro lugar, deixa eu deixar claro aqui, né? Que eu não entendo desse tema. É uma coisa muito interessante, porque eu pensei assim, gente, não sou tão estudada assim, né? Nem lembrava do que acontecia na Revolução Russa, eu nem sei quando que eu estudei Revolução Russa, isso se perdeu lá no passado na minha cabeça. E a gente, muitas das vezes, acaba perdendo e não trazendo conosco essas histórias, essas coisas que a gente aprende lá na escola mesmo. E o livro traz isso de uma outra forma. Faz uma espécie de analogia, uma espécie de fábula, não sei dizer, sobre o que aconteceu naquela Revolução Russa, a Inquisição do Comunismo, lá do Stalin e todo esse babado. Porque depois que eu li o livro, eu fui lá e fui pesquisar, assistir vídeos a respeito da Revolução Russa para poder entender melhor. Eu já tinha entendido as referências e o quanto isso se aplicava nos dias atuais, e fiquei assim, minha nossa senhora, estou muito chocada. Porque assim, o livro fala sobre a Revolução Russa, sobre como o comunismo chegou ao poder lá naquele momento, o Stalin chegou e falou, vamos quebrar o pau aqui. E foi-se uma situação assim absurda, e o George Orwell pegou tudo isso e transformou numa história educativa, pode-se assim dizer, para marcar o que tinha acontecido ali e levar isso na literatura adiante. E a obra se mantém muito atual. Então, conforme você vai lendo, você fica, minha nossa, isso daqui é muito atual. Como isso pode ter acontecido em 1912, 14, 16, não sei. Como isso pode ter acontecido lá e agora a gente tá com tantas semelhanças aqui. Você fica... Enfim, é muito chocante. Eu não sou professora de história, eu não faço ideia se tiver faltando alguma informação ou estiver errada. Gente, por favor, vai jogar um Google ou então pesquisar no YouTube um outro vídeo mais educativo sobre a Revolução Russa, porque Mademoiselle não sabe nada. Mas eu amei o livro. E como que acontece? Que história? Os animais vivem na Granja do Solar. E lá eles estão sendo explorados pelos humanos, que vai tirar o leite das vacas e pega os ovos das galinhas, e aí mata os animais para se alimentar, e aquela coisa, né, que a gente já conhece como funciona uma fazenda. E eles estão assim, nossa, isso tem que acabar. Tem o Major, que é um dos mais velhos entre eles, é um porco, e o porco espera todos se reunirem ao seu redor, e ele fala pra eles que teve um sonho, que eles iam se libertar e que eles iam ter uma vida muito melhor sem os humanos. O Major acaba morrendo e eles decidem assumir esse plano. Eles expulsam os humanos de lá, o dono da fazenda com a família manda todo mundo embora e quebra o pau e bota o homem pra correr. O homem corre da fazenda e os animais tomam posse da fazenda. E eles transformam a Granja do Solar na Granja dos Bichos. Bom, esse é o primeiro passo. Logo que acontece isso, aí você pensa, meu Deus, e agora? Como que esses animais vão fazer? E aqui é muito interessante, porque eles pensam inicialmente em começar um sistema social ali, como assim dizer, né? Instalar um sistema que seja
comunitário, igualitário e todo mundo fosse trabalhar e contribuir da melhor forma que pode, dentro das suas limitações, dentro das suas capacidades, e todos iriam usufruir de tudo que eles conseguissem. Então assim, chega da exploração dos humanos, deixa isso pra lá, eles não mandam mais na gente, vamos tomar conta, vamos defender a nossa fazenda, e a partir de agora nós que vamos produzir e consumir tudo, e vai ser tudo lindo. E quem começa com essas ideias assim são os porcos, considerados os animais mais inteligentes ali. Nós temos várias analogias ao longo da história, né? Quais animais e o que eles representam. E é muito incrível, assim, porque é muito nítido as coisas como elas acontecem e você fica olhando socialmente, assim, na nossa realidade e você conseguir encaixar essas referências. Logo no início, dois porcos assumem o poder, Napoleão e o Bola de Neve. E os dois assumem com suas ideias e aí eles começam a destrinchar as ideias com os animais, falando, não, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Os porcos assumem o poder, que tipo, eles assumem assim, nós vamos pegar o controle da situação aqui, porque nós somos mais inteligentes, nós vamos, né, conseguir encaminhar tudo bonitinho, mas cada um vai fazendo a sua parte, porque vai ser tudo igualitário, então assim, ninguém vai usar nada a mais que outra pessoa, que outro animal, no caso. Porém, a gente já começa uma perseguição muito forte do Napoleão contra o Bola de Neve, quando o Bola de Neve tem uma ideia específica e ele começa a não concordar, e aí ele vai ficando quieto e eles brigam muito, mas de repente ele vai ficando quieto, ele está preparando um golpe, ele dá um golpe no Bola de Neve e ele assume o poder sozinho, escorraça o Bola de Neve dali, que era o outro porco da liderança, e ele se torna o único líder, o Napoleão. Nós temos vários outros personagens que são bem interessantes. O Jonas, acho que é Jonas, que era o antigo dono, né, o fazendeiro, ele era tido como o carrasco, que todo mundo tinha medo dele, ninguém mais queria ser explorado por ele e tal. Então eles passaram a aceitar, todos os animais passaram a aceitar qualquer coisa que Napoleão fizesse ou dissesse, o porco líder, porque qualquer coisa era melhor do que o que o Jonas fazia. E aí de início eles já tiveram os seus mandamentos. Eles criaram os 7 mandamentos, e os 7 mandamentos são: número 1, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Número 2, o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Número 3, nenhum animal usará roupa. Número 4, nenhum animal dormirá em cama. Número 5, nenhum animal beberá álcool. Número 6, nenhum animal matará outro animal. E número 7, todos os animais são iguais. E esses mandamentos ficam no fundo do celeiro, então eles sempre estão fazendo as suas coisas, eles voltam e leem os mandamentos, fica alguns, né? Porque o Bola de Neve tinha umas ideias do tipo, vamos ensinar os animais a ler, e ele vai aprendendo, ele vai ensinando, ele quer fazer aquela coisa igualitária acontecer, mas o Napoleão não tem bem essa ideia. O Napoleão acaba escorraçando ele de lá justamente para poder controlar os animais e não deixar essa ideia de igualitário funcionar dessa forma, né? Nós temos alguns outros animais que marcam muito. Por exemplo, a mimosa. A mimosa é uma égua que ela é extremamente mimada. E ela usava lacinhos na sua crina e no seu rabo, na pelagem dela ela tinha laços. E ela comia cubinhos de açúcar. Então ela era toda mimada. E ela fica tipo assim, agora eu tenho que trabalhar. E eles começam a ver que todo mundo tá trabalhando aos pouquinhos, fazendo a sua parte. E a mimosa fazendo corpo mole pra cá, fazendo corpo mole pra lá. E eles tipo, menina, todo mundo tem que trabalhar aqui agora, porque... E todo mundo vai usufruir. Ela... E além de a gente ter a mimosa ali, a gente tem as ovelhas também. As ovelhas, elas têm uma função de fazer um coro que reforça as palavras de Napoleão. Então, assim, é muito interessante. Quando Napoleão vai lá, e acho muito curioso ter as ovelhas, que pra mim... Na minha opinião, eu não sei qual é a interpretação que você vai ter, mas na minha opinião, as ovelhas parecem muitas pessoas evangélicas seguindo realmente as normas de uma religião, sabe? E fazendo coro em cima daquilo. Independente de qual for absurda ou qual for questionável a ideia, eles sempre fazem coro em cima e reforçam aquilo. Eu tive essa impressão. Porque Napoleão chega e começa a mudar as regras aos poucos, começa a incluir uma coisinha aqui, incluir uma coisinha ali. E toda vez que algum animal acha aquilo estranho e vai questionar, as ovelhas... Elas já começam a falar, como é que é o rito delas? Se eu não me engano, elas gritam 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E com esse coro, elas vão gritando, 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 elas vão oprimindo as outras vozes. Fica tipo assim, elas estão meio que sentenciando que o que foi dito ou acordado por Napoleão é o correto. E dali a gente também tem a manipulação de massas que vai acontecendo, feita pelo Napoleão.
Mas antes disso, o que é muito interessante é que a Mimosa, realmente depois de fazer muito corpo mole, ela começa a desaparecer, aí alguns começam a achar suspeito, e de repente a Quitéria, que é uma outra égua, vê ela no cantinho, assim, perto da cerca, que é a divisa com outra fazenda, deixando o fazendeiro fazer carinho na cabeça dela, e eles acham um absurdo, porque a partir de então, a regra deles é não socializar mais com humanos. Humanos são o inimigo número 1, então eles todos odeiam e não vão socializar com humanos. E quando a Quitéria questiona a Mimosa, ela fala, não, você não viu nada, você tá mentindo, você tá doida, e aí de repente a Mimosa desaparece de vez, e eles descobrem através, acho que o urubu passa e conta pra eles que a Mimosa estava puxando uma carroça lá na outra fazenda, e ela estava toda feliz com seus laços, então ela não queria perder aqueles pequenos luxos que ela considerava luxo, e em troca disso ela acabou seguindo fazendo o trabalho com os humanos, e todos acharam bem questionável, bem absurdo. E dali pra frente, a gente tem uma manipulação muito grande do Napoleão, porque depois que ele escorraça a Bola de Neve e comanda a fazenda, você vê como que ele distorce as palavras e começa a mudar a história e dizer que a história aconteceu de outra forma, e sempre aos pouquinhos, sabe? Ele começa a inserir, ele tem uma espécie de subordinado que se chama Garganta, que sempre pronuncia as coisas pra ele, depois ele nem vai aparecendo mais tanto no meio dos bichos, ele começa a se isolar, aí ele domina a casa, ele vai morar na casa, e os bichos ficam tipo, gente, mas a gente não tinha uma regra no celeiro que na casa, que animal não deitava em cama, e aí, tipo, toda vez que eles voltam lá, alguns deles nem aprenderam a ler, porque o Bola de Neve não teve tempo de ensinar todo mundo, e muitos ficaram analfabetos, muitos deles não tinham interesse em aprender, só queriam seguir e obedecer. Então a Quitéria, que tentava muito e não conseguia, a regra era que não podia dormir em cama. Então ela tenta ler, ela fala, fulano, lê pra mim lá o que tá acontecendo, porque eu jurava que o mandamento era de que não podia dormir em cama, e aí sempre tá alterado o mandamento de alguma forma. Quando eles tiveram acordo e fizeram a revolução juntos, um dos mandamentos era não matará outro animal, só que agora, tempos depois, já mudou, não matará outro animal, vírgula, sem motivo, porque aí o Napoleão poderia criar um motivo e matar um outro animal. E ele começa a fazer chacina, ele começa a controlar tudo, então tudo vai se caminhando para um regime totalitário, para um regime opressor, explorador, muito pior do que eles imaginavam. Então eles começam a trabalhar 10 vezes mais do que eles trabalhavam e ter cada vez menos. Eles começam a ter cada vez menos e os porcos começam a tomar tudo. Então Napoleão, que é o líder dos porcos, ele começa a crescer, a dominar tudo, e ele tem sempre uma lábia, uma história, e ele vai sempre demonizando o Bola de Neve, como se o Bola de Neve fosse o vilão e todas essas coisas fossem culpa dele. E quando as ideias dele eram muito opressoras e os animais tinham mais dificuldade de aceitar, ele na cartada final ele falava, mas lembra dos tempos de Jonas? Os tempos de Jonas eram horríveis, era muito pior, e ele começa a inventar o quanto era pior, a impressionar eles, e eles já nem lembram mais como era antes, na época do Jonas. Então os animais acabam acreditando em tudo que ele está dizendo, tipo, se ele está dizendo, aí eles começam a repetir, todos os animais começam a repetir, nossa senhora, tá ruim, mas assim, tá melhor do que tava antes. Tem vários momentos da história em que acontecem golpes e que acontecem coisas estranhas, aí as histórias são contadas de outra forma. Tem uma parte muito nítida que o Napoleão, ele não para de tentar manchar a imagem do Bola de Neve para todos os bichos, ou do Jonas. Então na época que eles tiveram a grande revolução contra o Jonas, o Bola de Neve lutou muito forte para poder tirar o Jonas dali, que era o fazendeiro, o Bola de Neve sendo um dos primeiros porcos ali, junto com o Napoleão, e ele lutou bravamente, teve um ferimento, e aí você tem a ideia da ferramenta de manipulação que o Napoleão usa, que ao longo do tempo ele sempre vai mudando um pedacinho da história de como foi a revolução deles. Então o tempo já passou tanto tempo que eles vão se esquecendo e eles vão acreditando sempre na nova versão. E a nova versão sempre traz um pequeno detalhezinho diferente. Num primeiro momento ele diz que o Bola de Neve, ele hesitou em lutar contra o Jonas e tal. Aí as pessoas, gente, mas o Bola de Neve chegou até a ter um ferimento para nos defender e tal. E aí ele, não, você tá confundindo, ele se machucou
machucou, mas foi por acidente. Aí de um outro momento, mais pra frente, que eles já acreditaram nessa parte, ele já muda a ideia, ele já fala, não, o Bola de Neve se machucou, foi contra a gente, nós que nos defendemos e ele estava ajudando Jonas. Aí o pessoal fica tipo assim, gente, era isso mesmo, eu podia jurar que o Bola de Neve estava ajudando a gente, mas nossa, se Napoleão tá dizendo, deve ter sido isso mesmo. Ele começa aí sempre modificando a história, pequeno detalhe por vez, então toda vez, muitas das vezes através do Garganta, que é o porco, que é um dos seus subordinados, que é o seu porta-voz. Então toda vez que o Garganta chega, ele é muito simpático, ele é muito agradável, então ele sempre conta de uma forma que, nossa, mas o camarada Napoleão, ele salvou a nossa vida, as nossas vidas. Então assim, eles vão sempre ficando gratos pelo sentimento, o sentimento de gratidão vai crescendo neles conforme ele é implantado, e a história é sempre modificada bem pouquinho aqui, bem pouquinho ali, mas toda vez ela tem uma nova modificação, e no final ela já está completamente deturpada e os animais já nem se lembram mais do original. E a Quitéria, ela é um exemplo daqueles animais que tem lá no fundo da sua memória a ideia de que tudo aquilo não era assim no início. Não foi isso exatamente que a gente decidiu fazer, mas ela não consegue esclarecer a mente dela tão bem porque ela não lê muito bem e ela fica tentando voltar lá nos 7 mandamentos, mas os 7 mandamentos já estão alterados também. Então é bem complexo e bem sufocante isso. Mas você vai refletir bastante sobre essa leitura com toda certeza. Você fica muito assustado com essa história porque os detalhes são muito semelhantes, sabe? Tem até uns personagens muito impactantes como o Sansão. O Sansão é um cavalo forte e ele parece ter muito bom coração e ele decide não questionar as ordens de Napoleão, ele decide fazer o que é correto para ajudar todo mundo ali. Na cabeça dele, o que ele faz ajuda a comunidade dele, vai ajudar a granja dos bichos e ele acredita que o trabalho enobrece ele. Então quanto mais ele trabalha, mais correto ele tá, então ele precisa trabalhar mais, ele precisa produzir mais e ele vai ficando extremamente cansado e aí ele começa a ver que as coisas estão dando errado na granja porque o Napoleão vai fazendo 1000 coisas e usurpando tudo que eles têm, então eles estão tendo que produzir cada vez mais. Ele começa, então vou levantar mais cedo ainda. E aí Quitéria, que é uma égua, fica, não faça isso, você tem que se cuidar, descansar um pouco. E ele não, ele levanta ainda mais cedo e ele vai dormir ainda mais tarde, ele trabalha ainda mais. E o tempo vai passando e a situação vai se agravando e é muito absurda todas as coisas que acontecem. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é o encaminhamento desse livro, mas assim, não estraga a sua experiência de leitura de forma nenhuma. Tem inúmeras coisas que eu não falei. Aqui também na história vai falar sobre teoria de conspiração, manipulação de massas, manipulação de informações, de mídia e tudo isso da forma como seria dentro de uma fazenda, de um celeiro, no meio daqueles animais ali que são bem mais limitados do que a gente pensa, mas cada um dentro de suas funções e revelando essa história pra gente. É muito incrível, é muito incrível, é uma história muito rápida, tem 100 e poucas páginas, deixa eu ver aqui no exemplar, tem 112 páginas esse exemplar aqui, então é uma história muito rápida, e aí quando você lê você vai refletir e eu acredito que você também vai ter interesse. Veja bem, né, eu nunca tive interesse por história, por si só. Nunca gostei muito, nunca fui muito boa nisso. Mas aí depois, você lendo um livro desse, que tem uma fábula sobre uma revolução, e aí você acha tão interessante, tudo é tão intrigante, é tão incrível a forma como é falada, que você se interessa pela história e vai pesquisar a respeito e se informar mais. Então eu acho esse livro muito importante porque ele nos traz conteúdo, ele nos traz reflexão e ele nos traz essa vontade de aprender ainda mais e realmente adquirir mais conhecimento. É isso. O que é bem interessante nessa edição que eu tenho aqui, porque eu peguei ele emprestado, como eu falei, no Conexão Literária, que é um projeto de fazer livro rodar, que eu acredito muito nisso, desapego na minha estante e passar livro adiante, pegar livro usado pra ler e depois passar ele de volta adiante. E esse livro veio todo grifado. Você pode até não gostar, não sei qual é a sua experiência de leitura, mas pra mim é muito interessante porque eu sei as partes onde a pessoa que leu antes de mim se sentiu tocada, impactada e sentiu, né, o peso daquela informação ali, o que é muito legal. Aqui tem alguns trechos que eu até gostaria de falar, mas não vou porque daria muito spoiler pra vocês e não que
spoiler estraga a leitura aqui. Nesse caso não estraga, vocês podem ter certeza. Mas, porém, entretanto, todavia, prefiro evitar porque eu acho que já o que eu disse já é o suficiente pra cativar vocês. Tem muitos momentos marcantes nessa história aqui. Eu tenho personagens... Eu acho que uma das minhas personagens preferidas é a Quitéria, que é uma égua. E eu gosto muito da Quitéria. Eu gosto muito também do Sansão. Acho que não tem como não gostar do Sansão. Na minha opinião, né? A história do Sansão é uma história que eu acho muito triste e que é muito comum no nosso dia a dia. Tem uma parte que eu vou dar esse pequeno spoiler. Muito pequeno, tá? A leitura vai ser melhor que isso. Mas Napoleão, ele, quando uma cachorra dá cria, ele pega os filhotes dela e leva embora. E ninguém entende por quê. E isso ainda tinha o Bola de Neve e o Napoleão. E o Napoleão cata os filhotes e some com eles. E ninguém sabe por quê, ninguém questiona. E ele só some com aqueles filhotes. De repente, um tempo depois, quando ele vai atacar o Bola de Neve, e o Bola de Neve quer resistir ou qualquer coisa assim, aí ele já tem os cachorros criados que obedecem exclusivamente a ele. Então essa parte é uma rasteira muito grande que Napoleão dá, é uma estratégia muito importante do jogo dele, da guerra dele, da forma como ele governa, da forma como ele luta pra conquistar as coisas que ele quer e oprimir. Porque dali pra frente, toda vez que ele vai e fala alguma coisa, aí o Garganta, que é o porta-voz dele, diz: o nosso Napoleão é o nosso camarada, ele quer o melhor pra todos, mas ele acabou de passar uma resolução nova que é extremamente exploradora, assustadora, e todo mundo tá tremendo de medo, quer questionar, mas os cachorros estão rosnando, então todo mundo tem medo. Essa opressão de força faz com que todo mundo encolha e não fale nada. Então você vai entender meio que forças armadas atacando a população e oprimindo e falando tipo, aqui não, porque nós vamos mandar e nós vamos usar nossas armas. É muito assustador, de diversas formas é muito assustador. E você vai ficar indignado, mas assim, você vai refletir muito a respeito. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada. Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu vou sofrer sozinha na hora que eu assistir isso aqui, na hora de editar. Eu sempre esqueço alguma coisa e fico sofrendo sozinha. Mas eu espero que o que eu disse aqui seja o suficiente para te interessar nessa leitura. E se você já leu, comente a sua opinião aí abaixo, por favor. Essa foi a minha resenha de George Orwell, A Revolução dos Bichos. E eu quero ler outras coisas do autor ainda. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor. Comente aí abaixo a sua opinião. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho, que é algum lugar aí. Tem embaixo também nas descrições das minhas redes sociais. Eu fiz um look completo aqui, ó. Bem uma vaquinha mimosa pra vocês. A mimosa da história é uma égua, mas eu sou uma vaca chamada mimosa porque eu tô tentando me mimar aqui, não sei, não tá dando certo, mas estou na tentativa. Eu fiz esse look inspirado na drag queen June Birch, e é uma drag queen, eu não sei exatamente de onde ela é, do país que ela é, não sei, talvez ela seja britânica, acho que ela é britânica. E a ideia era me inspirar nela e não fazer uma reprodução da maquiagem dela em si, uma cópia, era fazer a minha versão. Sempre quando eu faço um look aqui no Lar da Agatha, eu tento fazer a versão Agatha de alguma coisa. Então essa é a minha versão Agatha de uma das makes icônicas de June Burke, e que eu acompanho, que eu acho incrível. Tem várias referências drags, inclusive, amo várias, e fica a indicação pra vocês, que eu vou deixar também o perfil dela aí, não que ela precise do meu impulsionamento pra ficar famosa, mas às vezes você que tá assistindo não acompanha drag queens e pode pensar, gente, de onde a Agatha tirou a ideia dessa maquiagem? Então você vai poder ver aí abaixo o perfil da drag queen que me inspirou, e ela é sensacional, várias outras artistas são sensacionais, e eu poderia em algum momento falar mais sobre isso, mas eu acabo falando nas minhas outras redes, então no Instagram, no Twitter, eu tô sempre falando das minhas referências, mostrando lá. E é bem legal, então me acompanhe. E tem também o Scooby, onde eu coloco as minhas leituras todas em dia. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!